melhores nutrientes para os seus olhos. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador do canal. Meu objetivo aqui é levar o máximo possível de saúde ocular para vocês. Tenho visto, infelizmente, muitos profissionais, quer dizer, muitas pessoas, porque a gente não pode nem chamar isso de profissional, disseminando informações errôneas, informações falsas para vocês. Então vamos tentar povoar a internet com informações positivas que levem saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis. São informações muito importantes. Então, se você tem catarata, se você conhece alguém que tem degeneração macular, por exemplo, ou alguém que tem dificuldade para enxergar à noite, 6, 7 horas da noite, ou então em ambientes muito escuros a pessoa tem dificuldade para enxergar, fica nesse vídeo aqui até o final, vai ter muita informação importante que você com certeza não sabe. Ou, se você ouviu falar, infelizmente, você acabou ouvindo falar de forma errada. O primeiro nutriente de hoje não tem como ser diferente. É a vitamina A. Se você já escutou sobre os benefícios da vitamina A para o corpo, excelente. Agora eu vou te falar os benefícios da vitamina A para os olhos. Geralmente a gente consegue encontrar a vitamina A em diversos alimentos, principalmente a cenoura. Ah, doutor, a cenoura eu já sabia que é rica em vitamina A. Beleza. Ao longo do vídeo aqui eu vou te falar outros alimentos que são ricos em vitamina A, como, por exemplo, batata doce, folhas verdes escuras, como, por exemplo, espinafre. Tem muito mais concentração de vitamina A do que a própria cenoura. Mas por que a vitamina A é tão importante para os olhos assim? A vitamina A, ela combate a síndrome dos olhos secos. O que é isso? Aquela sensação de corpo estranho, de irritação ocular, aquela vermelhidão que faz você ter que usar colírio toda hora. Pois é, a vitamina A é um importante precursor no combate dessa doença. Além disso, a vitamina A é chamada de retinol. O que é isso, retinol? Retinol lembra retina. Pois é, a vitamina A ela é fundamental para a nossa retina, que é a principal parte do nosso olho. Então, se você tem ausência de vitamina A, se você tem deficiência de vitamina A, quais são os problemas que isso pode gerar para o corpo? Isso pode gerar olho seco, isso pode gerar cegueira noturna. Então, aquele paciente que tem dificuldade para enxergar à noite ou em ambientes muito escuros, ele pode ter deficiência de vitamina A. Então, esse paciente precisa comer mais espinafre, precisa comer mais cenoura, batata doce. Agora a gente vai falar sobre o segundo nutriente, que é tão importante quanto o primeiro, que é a vitamina A. Esse eu aposto que você nunca ouviu falar. É uma dupla, na verdade. É zeaxantina e luteína. Essa dupla de nutrientes é fundamental para a nossa saúde ocular. Eles funcionam como se fosse um protetor solar. Quando a gente vai à praia, o que a gente vê? Todo mundo fazendo o quê? Passando protetor solar no corpo para proteger a nossa pele contra a radiação ultravioleta. Da mesma forma, a zeaxantina e a luteína, elas protegem o nosso olho do estresse oxidativo causado pelos raios ultravioleta. Então é como se fosse um protetor solar próprio do nosso olho que a gente não produz. Ou seja, esses dois nutrientes a gente não consegue produzir no nosso corpo. A gente precisa de fontes externas de nutrientes. A gente precisa comer alimentos que tenham esses nutrientes, como, por exemplo, ovos, folhas verdes escuras, como, por exemplo, espinafre, que a gente já falou que é rico em vitamina A, contém muita zeaxantina e luteína. Inclusive, se você tem, ou se você conhece alguém que tem DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade, provavelmente essa pessoa faz suplementação com nutrientes de zeaxantina e luteína todos os dias. Ela vai na farmácia, compra a cápsula dela e todo dia ela tem que tomar para que a doença não progrida. Então isso já é cientificamente comprovado que esses nutrientes ajudam no combate do estresse oxidativo causado pelos raios ultravioleta. Pessoal, agora vamos fazer uma pausa aqui. Já falamos sobre 2 nutrientes, faltam alguns nutrientes, mas essa pausa é importante porque eu vou pedir para vocês aqui, para vocês curtirem, se inscreverem no canal, que é fundamental para mim e para todas as outras pessoas que vocês façam isso. Por quê? Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e a própria plataforma do YouTube dissemina essa informação para o máximo de pessoas possíveis, que é o meu objetivo, levar saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não têm acesso a uma medicina baseada em evidência, uma medicina de qualidade, que infelizmente ficam reféns de muitos médicos e muitos profissionais que são considerados charlatões no mercado. Beleza?
Então vamos fazer isso e vamos para o terceiro nutriente de hoje. O terceiro alimento de hoje não é coincidência que seja o ômega 3. O ômega 3, gente, ele tem a mesma função ou uma função muito parecida com a dupla zeaxantina e luteína, que a gente acabou de dizer. Ele combate uma das principais causas de cegueira no mundo, que é a DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Além disso, o ômega 3 também é um nutriente fundamental para a síndrome dos olhos secos, assim como a vitamina A, que foi o primeiro nutriente que eu falei, vocês lembram? A gente consegue encontrar ômega 3 em diversos alimentos, mas o salmão, por exemplo, tem uma quantidade de ômega 3 muito alta. Ah, doutor, poxa, salmão tá pesado, né? Sabe como é que é? Muito caro. Gente, eu sei que o salmão às vezes é um preço um pouco mais salgado, mas você encontra ômega 3 em diversos outros alimentos, como, por exemplo, a chia e nozes, que são alimentos mais baratos, são alimentos mais fáceis de encontrar e que vão suprir a sua necessidade de ômega 3 da mesma forma. O quarto nutriente de hoje é a vitamina C. A vitamina C ela é fundamental para diminuir o estresse oxidativo causado pelos raios ultravioleta, que a gente já falou aqui no vídeo. Como vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, eu falo muito sobre catarata. E uma das causas da catarata é a radiação ultravioleta. Então a vitamina C, ela consegue dificultar o aparecimento da catarata. A vitamina C não vai fazer com que você não tenha catarata. Isso é mentira, isso é charlatanismo. As pessoas têm catarata porque elas envelhecem. E até hoje, ninguém achou a causa para a gente conseguir tratar o envelhecimento. Só um milagre. Tirando isso, a vitamina C ela consegue postergar o surgimento da catarata. E onde que a gente consegue encontrar a vitamina C? Em frutas como limão, morango, laranja. Ah, doutor, poxa, eu não gosto muito de fruta. Meu filho não come muita fruta. O meu avô não gosta muito de fruta. Você não tem outra opção? Existem diversas opções de alimentos que contém esse nutriente tão importante para os nossos olhos, que é a vitamina C. Mas antes de eu falar, eu queria dar uma dica para vocês. Quando a gente faz uma vitamina, por exemplo, de limão, morango e laranja, que são frutas excelentes, são frutas que contêm muita vitamina C, é importante que a gente não jogue a casca fora, porque muitas das vezes o nutriente que a gente está falando aqui, que é a vitamina C, ele está presente nas fibras dessas frutas. Então, quando a gente joga fora, a gente está jogando a maior parte dos nutrientes fora e ficando só com a frutose, que é o açúcar da fruta, que não é tão legal assim. Então, vai fazer uma vitamina, vai fazer um suco, tenta botar a casca também, porque ali estão as fibras, isso é fundamental. Mas se você é daquelas pessoas que eu já falei, que não gostam de frutas, existem diversos alimentos, como, por exemplo, o pimentão vermelho. Vocês sabiam dessa? Que o pimentão vermelho é rico em vitamina C? Pois é, também não sabia. O quinto nutriente é a vitamina E. Pessoal, eu entendo que a brincadeira aqui ficou bem tosca, mas o objetivo aqui é que vocês gravem a importância da vitamina E para a saúde ocular. A vitamina E é um nutriente que ela combate os radicais livres no nosso corpo e principalmente nos nossos olhos. A gente pode encontrar a vitamina E em sementes de girassol. Caramba, doutor, semente de girassol, onde que eu vou encontrar isso? A gente pode encontrar em amêndoas. Pô, doutor, amêndoas? Ou então, a gente pode encontrar nos nozes. Ainda continua difícil. Ok, pessoal, se vocês estão com dificuldade de encontrar alimentos ricos em vitamina E, como esses três, vocês podem encontrar outros alimentos que são muito fáceis, como, por exemplo, ameixa e abacate. Importante a gente dizer que a vitamina E ela tem uma peculiaridade. Geralmente, quando a gente não quer comer muito esses nutrientes, esses alimentos que contêm esses nutrientes, a gente opta por comprar aquela pílulazinha na farmácia de suplementação alimentar. Mas no caso da vitamina E, é importante que a gente coma alimentos que tenham vitamina E como nutriente, porque a gente não absorve tão bem essas cápsulazinhas de vitamina E. Agora que nós já falamos sobre 5 nutrientes importantes, só falta um nutriente. Mas antes de falar esse último nutriente, eu queria que você escrevesse aqui embaixo da onde você é, da onde você está escrevendo esse comentário e se você já coloca na sua dieta, no seu dia a dia, alimentos ricos em vitamina A, ômega 3, vitamina E, zeaxantina, luteína, enfim. Eu sou do Rio de Janeiro, estou escrevendo do Rio de Janeiro, mais especificamente do bairro da Barra da Tijuca, e na minha rotina eu costumo comer muito saudável. Só me peca a vitamina E. Acho que eu posso melhorar, posso comer um pouquinho mais de vitamina E. Mas enfim, vamos deixar esse papo furado para lá e vamos para o último nutriente que é fundamental para o nosso olho. O sexto e último
nutriente é o zinco. O zinco ele é fundamental porque o zinco ele transporta a vitamina A, que foi o primeiro nutriente, para dentro da célula. A gente pode encontrar zinco no frango, na carne vermelha. Ah, doutor, sabe como é que é? Carne vermelha tá complicado, tá caro. Gente, eu entendo. Se vocês estão com dificuldade, o que é normal, o meu objetivo aqui é levar saúde ocular para todos, inclusive para aqueles que não têm condição financeira. Você pode fazer uma vitamina de goiaba com abacate. Vai lá no quintal, pega a goiaba, pega o abacate do vizinho, coloca um pouquinho da casca, que é onde tem a fibra, bate bem, bate no leite, enfim. E aí você vai aumentar a sua concentração de zinco. Importante a gente dizer também, já que a gente está chegando no final do vídeo, que esses alimentos, essa suplementação alimentar, ela tem que ser acompanhada por um profissional especializado, que é o nutricionista. Porque o nutricionista ele vai fazer isso da melhor forma possível. Eu sou médico oftalmologista, eu entendo de olho, eu não entendo do seu balanço energético, do seu balanço de nutrientes, do que você precisa mais, do que você não precisa. Então é importante sempre acompanhar com um profissional especializado. Finalmente, chegamos no final do vídeo. E se você gostou, se foi importante para você, curte aqui, se inscreve no canal e aguarde para novos vídeos, porque o canal, a gente está crescendo, a gente está aumentando, eu estou tentando levar o máximo de saúde ocular para vocês. Já são alguns vídeos no canal, os vídeos estão com uma repercussão excelente, então se inscreve no canal para que a gente continue e consiga levar o máximo de saúde ocular possível.